Você realmente sabe do que fala cada livro da Bíblia? No início, havia apenas o silêncio. Nem estrelas, nem mares, nem tempo. Apenas Deus e sua voz. E então ele falou. E tudo começou. Gênesis. Aqui não nasce apenas o mundo. Aqui nasce a dor, o pecado, a promessa. A serpente engana, o homem cai. Mas Deus não desiste. E ele começa uma história que vai atravessar milênios. Com Abraão, Isaque, Jacó, José. Promessas feitas no deserto. Sonhos que sobreviveram a prisões. Êxodo. Deus ouve o clamor dos escravos. E com mão forte e braço estendido, abre o mar, liberta, guia. Mas o coração humano ainda é cativo. Por isso, ele ensina. Em Levítico, cada regra aponta para a santidade. Em Números, ele testa a fé no deserto. Em Deuteronômio, repete o caminho. Porque antes de entrar na terra prometida, é preciso mudar por dentro. Josué vem com espada. A terra é conquistada. Mas a obediência, não. Juízes mostra um ciclo sombrio. Pecado, julgamento, clamor, misericórdia. De novo e de novo. Como se o povo estivesse preso em si mesmo. Mas no meio do caos, uma história de lealdade brilha. Ruth, uma estrangeira que se torna ancestral do rei. E do rei dos reis. Samuel, Reis e Crônicas contam os dias dos tronos. Saul, o primeiro. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão, o mais sábio, mas também o mais dividido. Os reis caem, o povo se perde, e o cativeiro chega. Mas a reconstrução começa. Esdras traz de volta a lei. Neemias, os muros. Ester, a coragem que salva uma nação inteira com jejum e fé. Enquanto isso, os poetas e sábios escrevem ao coração. Jó pergunta: por quê? Salmos responde com lágrimas e adoração. Provérbios ensina a sabedoria do dia a dia. Eclesiastes diz que tudo é vaidade, sem Deus. Cantares de Salomão celebra o amor, símbolo de algo ainda maior. E então, os profetas se levantam. Isaías vê o servo que virá. Jeremias chora sobre as ruínas. Ezequiel tem visões de rodas e ossos que revivem. Daniel desafia leões e impérios. Os 12 profetas menores, de Oséias a Malaquias, falam com paixão. Chamam ao arrependimento e anunciam: alguém está vindo. E então, silêncio. 400 anos, sem profetas, sem milagres, sem resposta. Mas o céu estava apenas aguardando a hora exata. Até que o Verbo se fez carne. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Mateus escreve para os judeus. Mostra Jesus como o Messias prometido. O filho de Davi. O rei que veio, mas não com espada. Marcos escreve rápido. Vai direto aos milagres. Mostra um Jesus que toca, cura, liberta. Um Deus em ação. Lucas, o médico, descreve detalhes. Traz o Jesus que come com pecadores, que levanta mulheres, que chora pelos seus. João vai mais fundo. Não começa em Belém. Começa no princípio e afirma: o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Jesus vive, ensina, morre, mas a morte não consegue segurá-lo. O túmulo se abre, e a eternidade invade o tempo. Atos dos Apóstolos começa com fogo. O Espírito Santo desce. Homens comuns se tornam testemunhas vivas. Pedro prega com poder. Paulo vira o mundo de cabeça para baixo. A igreja nasce. E nada, nem Roma nem prisões, consegue pará-la. E então vêm as cartas. Romanos explica a graça. Coríntios, os erros de uma igreja imatura. Gálatas, a liberdade em Cristo. Efésios mostra a unidade do corpo. Filipenses, a alegria em meio à prisão. Colossenses, a supremacia de Cristo. Tessalonicenses fala sobre o fim. Timóteo e Tito, sobre liderar com firmeza e amor. Filemão, sobre perdão radical. Hebreus mostra que Jesus é o verdadeiro templo, sacerdote, sacrifício. Tiago, que a fé sem obras é morta. Pedro, que o sofrimento não é em vão. João, que o amor é o sinal de quem conhece a Deus. Judas, que a verdade precisa ser guardada com coragem. E então, o Apocalipse. Uma carta? Uma visão? Sim, e muito mais. É o céu aberto. A luta final entre luz e trevas. Bestas, trovões, juízo, mas também glória. E no centro de tudo, o Cordeiro que venceu, Jesus, com olhos como fogo, e uma voz que abala céus e terra. No fim, não há mais dor, nem morte, nem separação. Só um trono, uma cidade, e a voz de Deus dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Esse é o livro dos livros. Cada página sussurra um nome. Cada história aponta para ele. Cada queda e cada vitória falam de Jesus. A Bíblia não é apenas um manual. É uma revelação. É um convite. De um Deus que escreve, em 1000 capítulos, a mesma mensagem: eu te amo, volta para casa. Se isso tocou seu coração, compartilha esse vídeo com alguém.
Alguém que precisa reencontrar o fio da eternidade. Curta, comente, se inscreva. E diga aqui nos comentários. Eu quero conhecer mais. Porque aqui, a Bíblia ganha voz, carne, história. E o próximo capítulo pode ser o seu.